passagem para a autonomia da leitura e da escrita não se dá ao mesmo tempo para todas as crianças. O professor deve manter a organização de atividades que atendam aos diferentes níveis de desenvolvimento. As etapas anteriores não poderão ser abandonadas até que toda a turma tenha conseguido alcançar os objetivos desejados. Considera-se autonomia de leitura quando a criança consegue retirar com compreensão a ideia expressa no texto, lendo com desenvoltura todos os fonemas da língua. A autonomia da escrita se dá quando o aluno é capaz de registrar seu pensamento através da escrita de forma clara e objetiva. Convém ressaltar que ao final da alfabetização são comuns os erros ortográficos, quão maior for a criatividade da criança em expressar suas ideias. As correções devem ser realizadas, sim, mas de forma cautelosa, a fim de não tolher o pensamento criativo. Crianças são inteligentes e logo percebem que, se escrever muito, erra muito. A ortografia com isenção de erros só acontecerá à proporção que o aluno vai galgando novos níveis, geralmente no terceiro ano. Desenvolver o gosto de ler é a melhor forma de se alcançar uma escrita fluente e isenta de falhas ortográficas. Relacionar os conteúdos curriculares às necessidades, interesses e características individuais da criança é o desafio que acompanha durante todo o processo a linha pedagógica da metodologia. Visa o pleno desenvolvimento do aluno e o domínio de uma leitura com compreensão e uma escrita com autonomia e criatividade. O incentivo do uso da leitura como fonte de prazer e informação. A compreensão da escrita como uma representação gráfica de linguagem oral e recurso indispensável à comunicação social, se faz presente durante todo o processo. Um professor criativo que organiza suas atividades, selecionando recursos e materiais variados, promovendo mudanças na forma de apresentação das atividades, estará contribuindo para o alcance dos objetivos pretendidos e terá como consequência uma aprendizagem natural, real e significativa. A rotina é necessária em sala de aula, mas isto não significa oferecer atividades rotineiras durante todo o tempo. A diversidade na apresentação dos exercícios deve ser uma constante, propiciando desafios que promovam o desenvolvimento do raciocínio lógico e mental. Obstáculos proporcionam crescimento, mas, quando assentados em impossibilidades, acarretam a baixa autoestima, frustrações, indiferenças, sentimentos de incapacidade, culminando pela falta de vontade e consequente abandono pelas atividades. Ao final do processo de alfabetização, quando a criança já é capaz de ler com desenvoltura, todo o material apresentado deve estar voltado para assuntos que atendam ao seu interesse. Nesta faixa etária, a criança é muito curiosa, adora desafios e adivinhações, se interessa por aprender sobre animais, plantas, personagens fictícios e histórias de encantamento. De fértil imaginação, se bem estimulada, cria suas próprias histórias com misto de realidade e fantasia. Textos devem ser apresentados calcados nas características do desenvolvimento da criança.
O cantinho da leitura deve ser enriquecido com fichário de curiosidades, poesias, histórias feitas pela turma e livros de literatura infantil. A mesinha dos jogos deve ser enriquecida com materiais de uso individual e coletivo, aliando o lúdico com a aprendizagem. Diariamente, a caixinha surpresa é colocada na entrada da sala para que as crianças possam adivinhar o desafio do dia. Tudo repleto de muita alegria, muita conversinha, muita animação. Desde o início do processo, o estímulo ao registro escrito se faz presente. Ora sendo feito pelo professor, ora sendo estimulado para que a criança escreva do seu jeitinho sobre a sua produção, conceitos vão sendo formados e assimilados pela criança. Aliado à linguagem artística, também muito valorizada durante todo o tempo, a criança vai organizando seu pensamento, quer em suas estruturas linguísticas, quer em suas estruturas psicológicas. Desde muito pequena, é capaz de criar suas próprias histórias e, se em um ambiente familiar e educativo se deparar com educadores que valorizem suas criações, que deixem fluir seu imaginário, que respeitem sua capacidade, que não exerçam pressão psicológica através de cobranças exageradas, com certeza chegará ao término da alfabetização com potencial de escrita extremamente desenvolvido. Escrever na frente da criança, ler para ela, estimular o contar a história do seu desenho, registrar seu pensamento na frente dela, são alguns dos recursos didáticos que propiciam a vontade de escrever e o prazer pela atividade. Ainda na educação infantil, quando a criança inicia a escrita de seu nome, deve o professor chamar sua atenção para o movimento correto da escrita, de cima para baixo. Assim, ao final do processo, a transposição da script para a cursiva se dará de forma natural, necessitando apenas que se realize a união das letras sem retirar o lápis do papel. Exercícios impressos são organizados de modo que a criança copie o registro feito pelo professor. Pode-se também utilizar como recursos o tabuleiro de areia, o quadro branco e a pintura a dedos. A passagem para a letra cursiva só deverá ser feita quando a criança já tiver alcançado a autonomia de leitura e de escrita. Finalmente, se durante todo o tempo a criança receber uma formação que estimule a criatividade, que interprete o erro como caminho para o acerto, que valorize a produção infantil e, sobretudo, que respeite seu tempo, conseguirá expressar seu pensamento de forma espontânea e natural. E teremos alcançado a formação de uma criança equilibrada e feliz. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Rubem Alves. É fácil explicar que a criança precisa ser amada para poder distribuir amor. Mas a leveza de sua mão correndo por nosso rosto, não.
É fácil explicar como se pode perceber o alcance do desenvolvimento, mas o contato do dia a dia, que mostra as diferenças e as singularidades, não. É fácil explicar a importância do jogo na obtenção do equilíbrio emocional e cognitivo, mas a reação da criança, ao se deparar com desafios e conseguir superá-los, não. É fácil explicar a necessidade do uso da compreensão e da aceitação quando se depara com os constantes erros cometidos pela criança. Mas interpretar seu olhar frustrado e a queda da autoestima quando não a compreendemos, não. É fácil explicar os conteúdos programáticos no decorrer de um ano, mas transmitir amor e alcançar o sentimento de que contribuímos para a formação de uma personalidade equilibrada, não. É fácil ser professor, mas ser lembrado durante toda uma vida como alguém que um dia marcou a existência de outro alguém, não. Ser professor é, acima de tudo, possuir a capacidade de amar e compreender o outro como um ser passível de cometer erros e, muitas vezes, pensar de forma diferente da que nós pensamos. Construa sua própria experiência. Não tenha medo de errar. Os primeiros anos do magistério são extremamente difíceis quando se tem consciência da importância de nosso exemplo no desenvolvimento do aluno, mas altamente gratificante quando adquirimos a certeza de que contribuímos para a formação de um ser equilibrado e feliz.